E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 18h47, vamos aí para mais uma análise de mercado direto após muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Vamos para o que interessa, que eu sei que vocês gostam de gráfico, galera. Bitcoin, nesse exato momento, cotado a R$ 84.198. Reais aonde? Não tá tirando reais aqui, mas que é dólar, meu amigo. Com 84.161 dólares, tá, galera? Então vamos aqui falar um pouquinho do Bitcoin. Acabei que essa análise era para ter feito ontem, mas eu estava numa posição no ouro aí, que acabei tomando ferro, enfim. Vamos lá, né? Galera, bom, a gente tinha falado, a última análise que a gente tinha feito em relação aqui ao Bitcoin, um movimento interessante, né? Movimento esse que a gente consegue perceber aqui, né? A gente consegue perceber aqui que nós temos essa barra elevada, uma barra de atividade profissional. Na verdade, a gente tem duas aqui agora, né? E a gente geralmente faz o que a gente marca 50% dessa barra. Se o preço estiver acima de 50%, a gente tem mais atividade aqui profissional pela parte dos comprados. Se o preço ele ficar baixo aqui, a gente tem mais a parte vendedora está dominando o mercado. E o que acontece? Nós temos duas bases de atividade profissional. O preço aqui ele até perdeu os 50%, mas aquele macetezinho que eu sempre falo para vocês, quando a gente imagina que é um nível de absorção, a gente marca uma diff no fundo. Se o preço perder a região lá de diff, aí o negócio tá preto, né? E acabou que o mercado ele veio fazer um teste em cima da região e depois o mercado começou a subir novamente. Ou seja, dando indício total aqui que foi sim uma absorção, tá? Então, nesse parâmetro aqui, isso já aconteceu algumas vezes, tá, galera? Então, quais foram as vezes que isso já aconteceu? Se eu for pegar aqui uns gráficos aqui, ó, a gente tem esse dia aqui, ó, dia 5 de agosto de 2024. Se você for marcar aqui um candle nelezinho, vamos botar amarelo aqui, ó. Se você for marcar aqui esse candle e marcar os 50%, né? Aqui eu nem marquei diffs porque já estava dentro de uma diffs, né? Então, preço acima de 50%, atividade profissional maior da parte compradora, tanto que o mercado ele começou a subir, depois ele caiu novamente para vir buscar essa região e depois alta. Então aqui a gente tem um exemplo prático de como é que funciona, né? Essas barras de atividade profissional. Se eu pegar aqui e colocar em um gráfico semanal, nós vamos ver a mesma coisa. Como aqui, nesse dia. Se você for pegar aqui, eu não vou muito mudar do que eu falei, cara, da última análise que a gente fez, porque é só uma atualização, não mudou nada, tá? A mesma coisa que tudo está acontecendo. Barra de atividade profissional aqui, vamos pegar a maior, né? A gente tem essa daqui, né? A gente tem essa aqui que a gente marcou, ó. Aí aqui tá o macete, ó. 50%, mas olha o macete lá, ou seja, eu tenho uma difference de fundo, porque a gente acha que aqui foi um movimento de absorção. Então, se eu acho que foi um momento de absorção ali, isso aqui foi lá nos 17, 16 mil dólares onde a gente estava comprando, onde a gente começou a comprar mais Bitcoin, né? Então, aqui, o que que eu tinha? Eu tinha tudo, aqui, ó. Eu tinha tudo, deixa eu ver se ele volta. Vou apagar. Aqui eu tinha tudo para o mercado ir para baixo, né? Por quê? Porque eu tenho uma barra de atividade profissional aqui, eu tenho 50% aqui. O que eu acabei de falar para vocês? Se o preço estiver acima de 50% de uma barra de atividade profissional, a gente tem mais força compradora, abaixo a gente tem mais força vendedora. Então, quer dizer que 5 dias aqui, a gente teve mais atividade profissional aqui, maior da parte vendedora. A gente até bateu aqui nesse dia aqui, depois o mercado veio para baixo novamente. Mas olha quem está segurando aqui o mercado embaixo. Quem que está segurando o mercado aqui embaixo? Se tu for olhar, é uma difference. Se você for olhar, nós temos uma difference aqui, que agora ela está nos 26 mil, né, 26 mil dólares. Então, quem entrou comprado nessa região aqui, o preço médio, se não mexeu em nada, está mais ou menos aqui nos 26 mil dólares. Esse é o preço médio dessa galera que entrou comprado aqui. Então, olha o macete. Então, não é porque eu estou abaixo dos 50% da barra de atividade profissional que necessariamente aqui eu tenho mais força vendedora. A venda tentou romper ela uma, duas, vou botar aqui 3, 4. Tentou romper a diffs em 4 vezes e não conseguiu. O mercado veio e foi para cima.
Então, por mais que eu esteja abaixo dos 50% aqui, não estamos perdendo a dífese. Então, isso é um sinal positivo. É um pouco mais arriscado, mas é um sinal positivo. É isso que eu estou mostrando para vocês agora lá no gráfico diário que está acontecendo com o Bitcoin. Só que, diferente daqui, o preço aqui ele trabalhou abaixo dos 50%. Lá, não, o mercado já deu spikezão para cima lá e está trabalhando acima dos 50%, que é ótimo, que é maravilha. Tá? Mas aqui é um pouquinho mais crítico justamente por conta disso. Mas é só para vocês entenderem a relação, o porquê eu coloquei essa dífese no fundo do gráfico diário. Justamente porque se o preço ele trabalhasse abaixo dos 50%, eu não tivesse aqui falsas esperanças aqui, ou então acreditasse que realmente quem tinha mais força aqui era a parte ali dos vendidos, né? Então, aqui é a mesma coisa. Nesse dia aqui, que foi 13, né, ali na semana 13 de março de 2023, foi a maior barra que a gente teve de profissional. Então, se eu pegar essa barra de daí profissional e fazer isso aqui, marcar os 50%, o preço bateu fielmente em cima dos 50%, uma, duas, três, quatro, 5 vezes antes de subir. Só que nota que a gente não está abaixo dos 50%, nós estamos acima dos 50%, ou seja, aqui é mais duas confirmações, eu estou acima dos 50% da barra de atividade profissional e estou testando ali a barra, na verdade o preço médio, 7 vezes, não é isso? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 vezes. Ou seja, o mercado aqui ele não está indo para baixo do preço médio, ou seja, o preço está batendo ali e os players que estão posicionados nessa região estão aumentando o lote justamente para não passar abaixo do preço médio, porque se passar abaixo do preço médio, eles vão começar a entrar em desvantagem. E aí o mercado pega e faz o quê? Outro spike. O mercado sobe novamente. E aí o preço médio de quem entrou comprado aqui nessas semanas aqui de 13 de março, atualmente está nos 46 mil dólares. Agora aqui, olha só que interessante. Nós temos uma barra de atividade profissional aqui não aparece, né? Mas lá no meu último indicador que eu usava, aqui tem uma barrezinha aqui laranja, se eu não me engano, ou amarela, enfim. Mas aqui é um ponto interessante. O mercado bateu aqui nessa semana aqui de 2 de setembro, depois na semana ali de 7 de setembro, o mercado já bateu uma, duas, 3 vezes em cima dessa região e começou a subir novamente. Aqui é praticamente um fechamento, é um gap nessa região. Ou seja, o preço novamente segurando em cima dessas regiões, tá? Então, pode ser agora que o mercado ele faça aquilo que eu falei para vocês. Ah, mas o mercado está subindo, está todo mundo otimista. Vamos ter cuidado, porque o mercado ele pode fazer esse movimento. Ele chegou nesse ponto e agora ele pode fazer essa falsa altinha aqui para bater ou nos 100, ou enfim, em algum lugar, para ele fazer esse movimento. Ou seja, se esse movimento aqui acontecer, obviamente que o SDT ele tem que colaborar para isso. E eu vou já chegar no SDT, tá? Então pode ser que o mercado ele faça esse movimento. Ou seja, a galera tá eufórica aqui comprando em uma onda B, né? Aqui tem a onda A, porque já tem um ciclo completo. Agora eu tenho aqui uma possível onda AB e depois eu venho a onda C varrendo todo mundo para poder o mercado subir de vez. Então fiquem atentos com esse movimento, que isso aqui, na minha humilde opinião, é uma coisa que pode acontecer e eu vou explicar para vocês o porquê disso, por que eu acredito que pode acontecer. Ah, então quer dizer que eu não posso comprar nessa região aqui? Não, muito pelo contrário. Essa região aqui é uma região boa, até mesmo porque está aqui dentro dessa diffens, né? A gente está aqui dentro dessa região, então é uma região boa. Só que eu estou falando para vocês, cuidado com esse movimento. Por que eu não vou comprar aqui? Porque eu já estou muito posicionado nessas regiões. Estou muito posicionado nessa região, então não vou precisar comprar aqui novamente. Se eu for comprar Bitcoin novamente, é quando ele cair, se acontecer, aí sim eu vou estar comprando o Bitcoin no finalzinho de uma onda C, ou seja, impulsão, correção, impulsão, né, correção. Opa, ao contrário, vocês entenderam, certo? Então aqui eu vou comprar aqui de uma onda impulsiva aqui, ou seja, que pode ser a onda 3, né, de grau maior aqui nessa região, certo? Então, não é que não vale a pena comprar nessa região. Óbvio que vale a pena comprar nessa região. Para mim, não. Por que para ti não? Porque eu já estou posicionado nessas regiões, então não faz sentido eu comprar aqui. E se o mercado voltar, né? Aí, meu amigo, lá embaixo, aí sim, lá embaixo sim, certo? Então, isso aqui pode acontecer. E eu vou explicar para vocês o porquê, né? Deixa eu só colocar. Ih, é porque eu não estou no navegador, eu estou no aplicativo. Aí fica complicado. Mas enfim, certo?
Então, a gente tem esses últimos topos aqui que antecedeu toda a queda do Bitcoin. A gente chegou praticamente na VWAP, tanto aqui nesse dia, como nesse dia aqui. O mercado está apontando para cima, que também é positivo para o Bitcoin. Então, aqui é lindo, mas tomem cuidado, tá? Agora, quando eu vim no SDT, o que eu falei para vocês? Que a maior concentração do SDT estava aqui, né? Então, se a gente pegar aqui um perfil de mercado e jogar para cá, eu tenho a maior concentração de volume nessa região. Peraí. Não, eu creio que não, sim, remover. Eu creio que não vai mudar. Eu creio que não vai mudar, peraí. Eu nem sei como eu marquei da última vez. Ah, porque aqui eu tô no gráfico diário, né? Porque aqui eu tô no gráfico diário. Peraí que eu vou já resolver isso. Vamos botar aqui no gráfico semanal. Ah, não, no semanal, é isso mesmo. Vamos pegar aqui rapidamente aqui, ó. Vou pegar daqui para cá. Deixa eu ver se muda. É isso mesmo, tá? Então, a maior concentração de volume no gráfico semanal está justamente nesse ponto. Então, como eu tenho volume envolvido nessa região, né? Como eu tenho volume envolvido nessa região aqui, certo? Tem aqui os 50%. Eu acredito que o mercado ele pode fazer esse movimento aqui. Ele pode fazer esse movimento aqui, ó. Cadê? Cadê você? Ele pode fazer esse movimento de queda para vir buscar aqui região aqui de POC, quem sabe 50%. Então, se isso aqui lhe acontece, e olha só onde o mercado está, justamente em cima da VW e fechou abaixo da VW, então a gente corre um sério risco de o SDT ele fazer esse movimento. E esse movimento aqui é um movimento que vai dar impulsão para a onda B do Bitcoin. E aí a galera vai achar ali, pô, ali é legal e tal, vou comprar ali e tudo, agora é lua. E aí o mercado faz essa pegadinha aqui. Aí o SDT ele corrige, bate no nível da POC, 50% da maior concentração de volume, e aí faz um movimento de alta. Se ele faz esse movimento, se ele cai aqui e faz essa volta em V, o Bitcoin ele completa essa figura aqui, ó. Aí ele vem lá para baixo, para poder fazer um movimento de alta. É esse padrão que eu estou olhando aqui no Bitcoin que eu estou avisando aqui para vocês. Então, o que eu estou falando aqui agora não é nada novo, né? Já é uma coisa aqui que eu já vim falando para vocês já tem bastante tempo. Então, esse é o perigo do SDT. Porque se o SDT ele não faz essa volta, ele começa a subir, o Bitcoin ele tem de cair, cara. Ele vai cair, não adianta. Se esse gráfico ele começar a ganhar 5,81, o Bitcoin ele tem de cair. Então, para o Bitcoin subir, ele tem que corrigir. Então, ele pode fazer essa correção e depois fazer esse movimento. E aí, ele vai fazer, quando ele está fazendo esse movimento de queda, o Bitcoin está fazendo esse movimento de alta. E aí, quando ele começar a fazer a alta, o Bitcoin ele faz a queda, completando, então, assim, o ciclo completo. Né? Ou seja, o ciclo completo. Eu pegaria aqui o movimento, deixa eu tirar aqui. Eu pegaria aqui o movimento, deixa eu só tirar, peraí, deixa eu tirar aqui para não, pronto. Ó, eu pegaria o camarada aqui completo. Quando eu falo completo, é justamente isso aqui, ó. Tem a onda 1, 2, 3, onda complexa, aí 4. Opa, 5. Aqui é 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Aí eu tenho onda 5. Então aqui eu termino o ciclo. E aqui eu começo outro. Ou seja, eu tenho um corretivo em A, B, C. E é justamente nesse ponto aqui, ó, que seria a defesa do Bitcoin para poder fazer esse movimento. Então ele pode fazer essa alta aqui, né, fake, fazer esse movimento para baixo, para depois fazer esse movimento para cima. Então, como eu já estou posicionado nessas regiões, eu não vou comprar agora, tá? Eu não vou comprar agora. Só vou comprar se isso aqui acontece. E aí eu tenho uma onda 1 aqui, isso aqui é um início, no início não, é uma onda 2, e aqui eu pegaria o comecinho da onda 3 de grau maior, né? Aqui no Bitcoin. Então é justamente isso que está na minha cabeça, cara. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei, mas está na minha cabeça. É uma coisa que eu estou falando aqui para vocês já tem um tempo, né? Que eu estou falando isso aqui para vocês, beleza? Então o mercado ele pode sim fazer esse movimento aqui, subir agora. A galera vai acreditar que o Bitcoin ele vai subir com força e pode subir com força, de fato, né? Mas eu acredito que o mercado ainda vai fazer essa onda C para baixo.
E aí, minha galera, muita gente vai se estrepar aí se isso acontecer, porque todo mundo que eu ouço, né, que eu escuto, é que a galera falando que agora o Bitcoin ele vai subir, porque não sei o que e tal. Então, galera, é só um alerta. Não é para levar isso aqui como verdade absoluta. Todo mundo erra. Eu acabei de levar 3 estoques no ouro, entendeu? 3 estoques no ouro. Apesar que lá no ouro eu não uso muito volume para operar. Uso um pouco, mas não tanto. Inclusive, se eu tivesse operando volume no ouro, eu não teria tomado esse último stop que eu tomei de besta. Mas, enfim, né? Então a gente consegue perceber justamente esses padrões, tá? Então vamos ficar bastante atento com esse movimento que o Bitcoin ele pode fazer. Ele pode fazer sim agora um movimento de alta para fazer esse movimento de onda corretiva aí para baixo, né? Outra coisa interessante, até onde pode ir essa correção? Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso vir muito bem aqui, vou pegar o último topo do mercado, fazer aqui esse movimento, né? Pegar ali o último fundo e pronto. E aí eu teria mais ou menos essa região ali, ó, de 100, cara, de 100 mil, cara. Não sei por que, mas essa região de 100 mil ali, para mim, é tenebrosa ali, né? Então o mercado ele fez o movimento, agora ele pode subir, batendo ali nos 100 mil e fazer o movimento de queda. Isso aqui, cara, tá na minha cabeça, tá? Isso aqui tá na minha cabeça. E não tem quem tire até o momento. Não vi nada de interessante aqui com uma grande barra de idade profissional. Se tivesse aqui uma ponta vermelha aqui nessa região, pô, poderia até ficar mais tranquilo, né? Mas não tô vendo nada, né, cara? Então, isso aqui é uma coisa que pode acontecer, né? Não agora, obviamente, mas fique bastante atento. Se você quiser comprar nessa área aqui, você pode comprar, mas proteja, cara, seu trade, tá? Proteja a sua operação, porque isso pode acontecer e eu já estou alertando vocês aqui, tá? Se eu for pegar aqui agora esse camarada, se eu fosse fazer uma retração desse camarada, ele já chegou na retração, na verdade, né? Aqui já dá para perceber. Se for pegar de lá para cá, a gente praticamente, ó, tá nos 79, certo? Agora, se eu for inverter isso aqui, se eu for pegar lá do fundão, daqui, e jogar para lá, olha onde vai estar dando aqui, galera, ó. Vai estar dando justamente no nível de POC. Ou seja, o mercado ele pode sim fazer esse movimento para bater nessas regiões aqui para poder fazer esse movimento de alta. Então, muito, muito cuidado. Se isso aqui faz sentido para ti, cara, se isso aqui faz sentido para ti, tome cuidado com o que a galera vai falar sobre o Bitcoin agora, tá? Porque assim, ou ele faz essa correção, ou ele sobe de vez. Agora, se ele subir de vez, né? Se ele subir de vez aqui, o Bitcoin ele nem faz essa onda aqui, ele já vem para baixo direto. Ele não vai fazer essa onda, porque se o USDT ele começa a subir, o que que acontece? O USDT ele não vai fazer essa alta. Ele não vai fazer essa alta. O que que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer isso aqui, ó, já para queda. Então ele já vai fazer aqui essa queda. Ele não vai subir, tá? Então muita atenção aí nessa região, certo? Tem mais alguma coisa que eu deveria falar? Eu acho que não, acho que isso aqui já está legal. BLX não vou falar porque já falei para vocês da última vez, eu geralmente eu mostro esse gráfico uma vez por semana. E galera, é isso que eu quis passar para vocês. É só uma atualização rápida da minha visão aqui para o Bitcoin, o que eu acho que pode acontecer com o Bitcoin. Apesar de a gente olhar isso aqui, né? Ó, outra coisa importante, a gente rompeu uma estrutura de queda. Cara, aqui é tudo lindo, tá tudo maravilhoso para o Bitcoin, mas ainda não engoli isso, tá? Eu ainda não engoli isso. E é isso justamente que me preocupa. Porque eu poderia estar falando assim, pô, a gente rompeu a VW, a gente está em cima, a gente tem essa baita profissional aqui, a gente tem duas baitas atividade profissional, e a gente está aqui, ó, ganhamos 50%, porque se tu for botar no que é, a gente ganhou 50%, não tem como, né? A gente ganhou 50%. Aqui tem uma barra de atividade profissional, 50% está acima. Aqui tem outra barra de atividade profissional, os 50% está acima. Ou seja, está ótimo para compra nessa região, está ótimo. O meu alerta é justamente na volta, tá? O meu alerta é justamente na volta. Então fique bastante atento aí com o Bitcoin, certo? Então, assim, a gente rompeu uma estrutura que eu falei para vocês que a gente teria que romper, mas agora tudo aí vai depender de como é que o USDT vai se comportar. Então, esse camarada aqui a gente precisa observar. Se ele começar a subir, ganhar essa região aqui já não fica legal, tá? Ele já testou 2 vezes aqui na semana aqui,
3 de março, aí depois ali na semana ali de 31, ele testou, não rompeu, quase rompia, voltou novamente para baixo, mas está muito perto dessa região aqui. Tá? Isso aqui é muito ruim se acontece o rompimento aqui no gráfico semanal desse padrão, tá? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, uma atualização super rápida do que eu já tinha comentado para vocês. E é isso. Tamo junto, vamos ver lá no ouro o que vai acontecer. Vou me concentrar aqui porque eu tenho que fazer minha operação, porque eu levei 13 stop no ouro, muito difícil acontecer, mas infelizmente a gente está aqui para ganhar e para perder também. Tamo junto, até mais, boas operações a todos. Os